Tudo bem? Estamos aqui para gravar um vídeo tão esperado por nós também, mas por muitas pessoas que querem saber da nossa história detalhada. E eu tenho certeza que talvez nossa história seja bem única. Não necessariamente ela vai se repetir na vida de todo mundo que vai ouvir, mas vocês vão ver como Deus foi fiel desde o começo, ajudou esse rapaz aqui a não desistir da esposa que ele peleja, queria. deserto foi difícil. Mas para vocês que não conhecem a gente, ou que você chegou aqui de alguma forma, não sei como, meu nome é Vitória e eu sou casada com o Paulo e Renato há quanto tempo? 4 meses que vai fazer agora. E você é? Me chamo Paulo Renato, o felizardo de ter essa mulher aqui mais linda do universo do meu lado. Ele é muito fofo. Vai Tô pedir pra garantindo a jogar noite. futebol daqui a 2 horas. Vamos lá, gente. Como que a gente se conheceu? Ele vai começar essa história porque é ele que deu o primeiro passo. Então, eu conheci a Vicky através do Instagram, né? Vídeos de pregação, melhor dizendo. E quando eu a vi, eu já tinha certeza que eu ia casar com ela. Mas como é que foi essa história? Meses antes, na verdade não, 2 anos antes, eu já estava orando por uma esposa. E eu detalhei, eu estava no momento de oração e o Senhor pediu para eu detalhar como eu queria que fosse minha esposa. Eu detalhei cabelo cacheado, olhos claros e tudo mais. E quando eu vi o vídeo dela, eu sabia que eu iria casar com ela. Só que até Só então, ele sabia. ela não sabia de nada. Aí eu mandei uma mensagem para ela, primeiramente só reagindo ao story dela, ao vídeo da pregação. Depois convidei-a para pregar. Eu era líder de adolescentes na igreja que eu congregava, então convidei ela para pregar no acampamento lá. Aí dali, depois... Sem intenção nenhuma, imagina. Sem intenção nenhuma. Imagina. Depois eu já mandei uma textão para ela, basicamente dizendo, você é a esposa, a mulher que Deus tem para minha vida, eu vou casar com você. Vamos agora, peraí. Vamos dar uma pausa. Meninos, não façam isso. Não façam. Não façam isso. Essa história funcionou pra gente, deu certo com a gente tem certeza que foi assim, realmente algo Nós fora não tínhamos do comum, amigos em comum, mas tá? isso não tem que ser padrão, galera, porque vocês vão assustar as meninas com certeza, assim como eu fiquei assustada. Agora vamos pra minha parte da história. É o seguinte, um belo dia eu estava no meu Instagram e eu comecei a ver que tinha uma pessoinha curtindo tudo que eu postava, curtindo todos os stories, e eu não fazia a menor ideia de quem ele era, até porque na época o meu Instagram estava enviando muitos meus vídeos e tinha bastante gente chegando, então para mim era só mais uma pessoa que estava ali e tal. E aí eu já percebia que eu nunca tinha clicado no perfil dele, eu nunca tinha clicado nele, eu só sabia que aquele perfil sempre estava ali, né? E que era um menino, mas até então seguia a minha vida, seguia em frente. Até que um belo dia, eu acordo e tem um textão de um completo desconhecido. Gente, nós não tínhamos amigos em comum, nós não morávamos perto um do outro. Não tinha nada de conexão, nada. Igreja. Ele era de uma igreja, eu era de outra igreja. Uma observação. O Instagram, esse vídeo dela que apareceu para mim, apareceu como se eu já estivesse seguindo. Não apareceu como sugestões para você. Era como se eu já seguisse a Vitória, só que eu não seguia, eu nem sabia quem ela era, né? Quando apareceu o primeiro vídeo dela que eu passei a seguir. Então, eu recebi um textão de uma pessoa e, gente, era um textão, não era um textinho, era um textão com uma foto desse caderno que ele fez a oração, escrevendo como ele queria que fosse a esposa dele. E ele me mandou essa foto e um textão explicando, olha, quando eu tinha 20 anos, eu fiz uma oração, eu escrevi num caderno como seria minha esposa, bababá, bababá, e ela parece com você, ela tem as suas características. E eu vou colocar o print da minha resposta magnífica para ele, que basicamente disse para ele, olha só, querido, muito legal, você está orando por uma esposa, mas ela não sou eu. Eu não faço a menor ideia de quem você é. Eu não faço a menor ideia de quem você é. Justo, a resposta dela é correta. Se eu tivesse uma filha, obviamente, eu aconselharia a responder isso. Não faz o menor sentido uma pessoa dizer para você no seu Instagram, um completo desconhecido, que você vai casar com ela, que você é a esposa dele. E pra mim, ele parecia um psicopata. Aí aqui agora também vai uma parte, além da descontação, vai uma parte séria, que foi o quê?
Depois desse belo fora que ela me deu, eu falei, vou estar bom. Tipo assim, ela não quer nada, ela tem o direito dela. E no lugar dela eu também faria a mesma coisa. E vou deixar isso de lado. E realmente passaram uns 5 dias, eu não curtia mais nada dela, não mandei mais mensagem. E eu fui orar, e o Espírito Santo falou muito nítido comigo, ela vai ser a sua esposa. E o Senhor me deu um direcionamento, faça ela rir, porque tem muito tempo que ela não ri genuinamente. E naquele ano em específico, ela estava passando por um momento muito difícil na sua família. Vou cortar essa parte aí. Então, para vocês entenderem, quando ele mandou esse texto, eu completamente ignorei e eu comentei com a minha mãe. Eu falei assim, tem um psicopata me mandando uma mensagem no Instagram dizendo que eu sou esposa dele e não vai dar certo e tal, show. Beleza. E aí, eu tava passando por uma fase difícil, porque o meu tio tinha sofrido um acidente, e aí a nossa família tava muito abalada, tava vendo minha avó, meus avós, né, minha mãe, muito mal, assim. E eu tava querendo ser forte. E eu tava, tipo, meio que ficando bem triste também com aquela situação. E uma característica que tava acontecendo comigo na época, que eu não achava mais graça de nada. Não achava mais graça de nada. Tipo, eu lembro dos meus amigos fazerem piadas e eu me forçar a rir para eu poder simplesmente mostrar que eu tava ali fazendo parte do meio, mas eu não tava com vontade de rir, eu tava, tipo, me forçando a rir mesmo pra não perder o time ali da brincadeira. E aí um dia eu cheguei em casa, eu fiz uma oração e eu falei, Deus, eu preciso voltar a rir. E eu não sei porque na época eu não tava nem procurando, nem tava nem com intenção de encontrar uma pessoa, mas eu fiz essa oração e eu falei, eu quero que a pessoa que eu vou passar o resto da minha vida, ela me faça rir, porque eu não tô rindo há muito tempo. E foi então que ele, logo depois, começou a enviar novas mensagens. E aí isso passou a ser uma marca entre a gente, porque nós começamos a conversar e eu falei, pô, cara, dá uma chance pelo menos pra amizade. Eu sou legal, não vou te incomodar. Aí ela riu, ela falou, Não, você deu a piada do Rodrigo Faro. Não, isso foi depois, isso foi depois. A piada Não, foi. Aí piada vamos do lá. Rodrigo Na Faro época que fez tudo mudar. que o Casimiro começou a estourar nos vídeos dele, eu assistia muito Vai Dar Namoro, né? Aí, beleza. Aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer essa menina rir. Só que ela é de humanas, eu sabia, porque estava na bio do Instagram, e eu faço engenharia, né, elétrica. E eu falei, cara, vou fazer uma piada com cálculo. Para quem conhece limite derivada integral, matéria de cálculo, ensino superior, falei, vou fazer uma piada, uma cantada dessa para ela. Aí eu cheguei simplesmente para uma pessoa que não sabe nem quanto é 2 mais 2 direito. Falei, não sabe, uma pessoa que não sabe dar troco. E falei assim, você não é limite, mas sua beleza está tendendo ao infinito. Aí ela, cara, o que esse idiota tá falando? Ela começou a rir, eu virei piada no grupo de amigos dela. Eu repito, meninos, não façam isso. Só se estiverem direcionados. Gente, mas essa piada mudou o rumo de tudo. Eu virei a chacota no grupo Primeiro, de amigos. eu não dei a mínima atenção, mas eu achei hilário que ele teve a coragem de falar isso pra mim. O que eu fiz? Tirei print, fui no grupo dos meus amigos e coloquei, gente, olha o tipo de mensagem que eu recebo no Instagram. E se vocês conhecessem o meu grupo de amigos, vocês iam ficar com pena desse cara. Porque beira um impossível. Eles debocharam do Paulo até o fim. Tipo, eles debocharam do Paulo, eles entraram no Instagram do Paulo, eles tiraram foto das fotos do Paulo, e aí eles começaram a fazer figurinha, começaram a fazer meme, várias coisas desse tipo. E eu achando só graça, não tava afim do Paulo ou nada. Eu só tava nem achando. Tinha entrado no meu perfil. Eu estava de fato debochando da piada dele. Aí depois disso, eu falei, pô, cara, dá uma chance pelo menos pra amizade, ou ser legal. Aí ela falou, não tenho dúvida de que você é legal. Então vamos fazer o seguinte, a gente pode conversar, mas nunca toque em nada de relacionamento. Se você tocar, eu paro de te responder. Eu tenho um adendo. Agora, dica para as meninas, né? Caso vocês tenham uma mãe aí, pentecostal de oração. Que é o que aconteceu com a minha mãe. Minha sogra ama. Eu brincando, hahaha, debochando da cara dele. A minha mãe virou para mim e falou assim, você não vai conversar com esse menino, não? Aí sogra, eu falei, te amo. Aí eu falei, não, mãe, claro que não, ele tá fazendo uma piada nada a ver comigo, ele nem me conhece, não sei nem quem ele é. Aí ela foi e falou assim pra mim, você pode estar deixando de lado ou dando fora na pessoa que vai ser o amor da sua vida.
Minha sogra. Aham. Amo minha sogra. Aí, quando a minha mãe falou isso, tipo, deu um estalar. Isso a gente já tava conversando como amigos, falando sobre futebol, um monte de coisa. E ela, aí sim que ela entrou no meu perfil e me seguiu, porque a gente conversava na DM e ela nem me seguia. Depois que minha mãe falou isso pra mim, que eu comecei a ficar assim, será que não é um potencial? Será que não vai dar certo? E aí eu entrei no perfil dele, fui ver tudo, fui ver os comentários, fui ver as curtidas, fui ver quem falava, quem não falava, fui ver tudo da vida dele, que é o máximo que eu poderia ver, qual era a igreja que ele congregava, enfim. E aí eu fui e falei, tá, vamos conversar, mas como amigos. Mas assim, gente, realmente foi Deus, porque quem me conhecia na época sabe que eu, tipo, super desvalorizava quem tinha relacionamento por rede social. Para mim era o ápice do ápice da falta de conhecimento, de vida social. Tipo, você vai conhecer uma pessoa que você vai conhecer pela rede social, tipo, realmente foi quebrando todos os meus paradigmas. E nós fomos conversando bastante, e realmente não eram assuntos repetitivos, né? E quando não, a gente conversou pra caramba. A gente conversou muito e quando nós fomos ver, já tava indo dormir 1h da manhã, 2 horas conversando. Até que, depois de quase um mês conversando, a gente estava conversando, já era meia-noite e pouca, e do nada, a gente estava falando sobre o Flamengo, porque nós dois somos flamenguistas fanáticos. Que era um pré-requisito. É um pré-requisito. Aí ela falou do nada, como é que eram as características da pessoa que você pediu ao Senhor mesmo? Do nada. Aí eu falei, agora ela tá interessada. Aí dali, nós continuamos ainda conversando normal, eu falei, e nós continuamos conversando como amigo, mas eu já jogava umas, né, boa noite, minha linda, não sei o que, tal. Aí eu fui jogar bola, fiz um gol, aí eles gravaram, aí eu fiz uma mini entrevista para ela. Quero dedicar esse gol à minha amiga Vitória Neves, eu tenho esse vídeo e tudo mais. Aí dali já foi desencadeando. Não, aí beleza, cortou, começamos a conversar e de fato eu comecei a me interessar por ele, mas eu já sabia que ele estava interessado por mim. Tá? E aí, um belo dia, eu cheguei, estava em casa de noite, minha mãe falou assim, Vitória, você pediu alguma coisa no iFood? Aí eu falei, não. Aí ela, mas tem uma entrega para você. Só que a minha mãe, esperta que só, já estava falando comigo conversando direto, com ele e eu não sabia. E ele mandou uma barca de japa. Agora, meninos, façam isso. Se a sua menina está interessada, gosta de um japonês, gosta de um hambúrguer, gosta de alguma coisa, manda entregar um iFood na casa dela. Eu tenho certeza que você vai conquistar. Vale a pena. Ele mandou entregar uma barca de japonês na minha casa e eu não sabia, combinou com a minha mãe. E obviamente que depois do japonês eu falei assim, gente, vamos lá, né? Tá na hora. E aí a gente não tinha nem se visto pessoalmente ainda. Não tínhamos nos visto pessoalmente. Só que dali nós já estávamos com uma convicção de que Deus estava ali agindo nesse meio, porque era uma forma muito improvável, né, de a gente se conhecer, de se conectar, e Vitória não respondia os outros, não. Ela, até hoje, não responde muito. Eu tenho um problema sério com o WhatsApp, eu não gosto do WhatsApp. Aí, dali então, eu mandei aquela clássica, né? Pô, aqui no Instagram é ruim pra conversar, pode mandar seu número? E ela mandou, eu achei que ela tinha mandado um número zoeira, mas era o número dela mesmo. Aí, daí a gente continuou conversando, até que um dia eu realmente sabia como estava a situação da família dela, e ela estava muito mal, e eu sempre em contato, né, com a minha sogra. Aí eu falei, pô, vou convidar ela para almoçar. Eu vou lá, busco e levo ela para almoçar, e nós fomos ao Outback, primeira vez. E, gente, por incrível que pareça, assim, o Paulo, ele é muito assim, ele chega no lugar, ele vira amigo de todo mundo imediatamente. Eu demoro um pouco. Eu fico amiga das pessoas, sim, mas eu demoro mais um pouco para me abrir. No primeiro contato eu sou um pouco mais fechada. E no primeiro dia que eu conheci ele, eu tava muito receosa, tipo assim, ficar robótico. Uma pessoa que eu nunca vi na vida, sabe? Só tinha visto por vídeo. E no primeiro dia que eu conheci o Paulo, parecia para mim que eu já conhecia ele há muito tempo. Nós nos conectamos muito bem, né? Nós não nos beijamos no primeiro dia, só nos beijamos depois realmente do pedido oficial de namoro. E nós realmente estávamos assim, parecia que eu já conhecia há muito tempo, né? Nós até eu fiquei assim, pô, posso andar de mão dada contigo? Aí ela, pode. No primeiro dia. No primeiro dia. E assim, foi muito natural pra gente. E aí até que chegou o momento que ele foi me pedir namoro, que foi um dia bem engraçado também, porque eu tava com Covid, tava bem doente, assim, com febre,
com o nariz completamente entupido, eu não conseguia respirar, tava com a garganta ruim, e eu tinha ido fazer a prova do Detran, assim, doente, né? Super irresponsável, fui fazer a prova, porque eu queria fazer a prova do Detran. Obviamente, eu não passei, só que esse amado tava lá para me acompanhar. E aí, quando eu fui reprovada, ou seja, doente, com ranho, com catarro, entendeu? E reprovada, chateada de ter reprovado, quando eu entro no carro, ele me pergunta assim: quer namorar comigo? Aí eu respondi para ele: quero, mas eu acho melhor não te dar um beijo agora, porque, né, a minha condição física não estava possibilitando. E eu doido para beijar essa boca. Mesmo assim, ele foi lá, me deu um beijo. E fiquei com Covid na semana seguinte, testei positivo. Gente, nossa história é bem atípica, mas ela começou dessa forma. E se você quer saber um pouco mais da nossa experiência durante, a gente começou, tá contando para vocês aqui agora como a gente se conheceu e como a gente começou a namorar. E cada uma das etapas que a gente viveu no nosso namoro, nosso noivado foi muito bem vivido, muito bem separado. Nós aproveitamos cada uma dessas etapas, tivemos dificuldades, começamos a descobrir nossas diferenças. E se você se interessa em saber um pouco mais da nossa história, se você gostou dessa história, se você quer saber um pouco mais, por favor, comenta nesse vídeo para nos incentivar. Curte, compartilha, saber que a gente tá no caminho e certo. se inscreva no canal. Vai parar. Não, parou não. Curte, compartilha, se inscreva no canal, manda mensagem pra gente no Instagram, vou deixar na descrição os nossas redes sociais, vai lá e nos incentiva, porque o nosso intuito é fazer com que as pessoas acreditem que Deus une propósitos e pessoas para servir ao reino de Deus. E no nosso caso, hoje em dia a gente tem certeza que foi Deus que nos uniu, só pode fazendo isso acontecer. Óbvio que, mais uma vez, eu incentivo aqui. Cada um vai ter uma história. Sua história não necessariamente precisa ser igual à nossa. É verdade. Ore a Deus e peça para que Ele te apresente a pessoa que vai te acompanhar na caminhada da vida. Bom, um grande abraço. Abraço, galera. Nos vemos nas próximas.